Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Senhor, cremos que o Senhor nos reuniu nesse lugar, sobretudo para que seu propósito seja cumprido. Nós te agradecemos pelo agir do teu Espírito Santo entre nós, pela comunhão, os vínculos, o encorajamento, mas ajuda os nossos olhos, o nosso coração estarem alinhados com os teus. Ajuda-nos a sermos guiados pela direção do teu Espírito na tua palavra. O Senhor tem falado conosco nesses dias, usando teus servos. E oramos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a graça para continuar falando, ouvindo, sobretudo compreender e obedecer a tua palavra. Sê conosco em mais esse tempo. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Queria encorajar meus irmãos, minhas irmãs, a que sempre que lermos as Escrituras, especialmente os Evangelhos, considerarmos que Jesus estava num processo de treinamento com seus discípulos. Era uma escola, um discipulado, para que eles pudessem prosseguir a sua obra adiante. Não eram apenas eventos, e não era apenas algo transitório. Não, havia um princípio, um meio e um propósito final. Era uma obra de continuidade. Nada que se passou, que aconteceu, tinha um fim em si mesmo. Era um processo de treinamento, era um processo de capacitação. Então esse texto de Mateus, capítulo 28, ele é praticamente a coroação de todo aquele treinamento que eles viveram, que eles passaram nesse período de 3 anos e meio. E agora Jesus ressuscitado, ele entrega a sua última missão, suas últimas palavras aos discípulos, enquanto ele volta para o Pai, e seus discípulos vão prosseguir a sua obra. Mas seria interessante visitarmos alguns textos, ainda que de forma breve, para considerarmos esse princípio de treinamento, e que perda tão grande nós temos quando não consideramos com essa ótica. Quando lemos, por exemplo, os eventos históricos nos Evangelhos apenas como eventos históricos, e não conseguimos ver as sementes do treinamento de que o Senhor segue trabalhando até o tempo presente. E que perda também temos quando nós não nos colocamos naquele contexto daquele treinamento. Quando muitas das vezes Jesus trabalhou com pessoas e elas eram inapropriadas, pecadoras, totalmente despreparadas, deveríamos ler os Evangelhos entendendo que nós somos aquelas pessoas. Se lermos a palavra nos colocando não sobre aqueles que estão adequados, mas sim naqueles que estão inadequados, provavelmente conheceríamos melhor a graça de Deus e a maneira de Deus trabalhar. Por exemplo, Deus treinou Pedro. Começa o treinamento de Pedro, especialmente para o ministério, em Lucas capítulo 5, quando Pedro está trabalhando, Jesus pergunta a Pedro se ele pescou e fez uma boa pescaria, entre linhas. Pedro falou que não. Jesus, na verdade, usou o barco de Pedro, era o seu negócio, e como ele não deve nada a ninguém, ele manda Pedro se lançar ao mar,
Ele foi, mas Jesus tinha falado para ele lançar as vossas redes no plural. E Pedro foi sozinho. O Senhor não deve nada a ninguém. Qualquer pessoa que se dedica para servir o Senhor vai cuidar dessa pessoa e não vai deixar de ser responsável com ele. Se nós que somos maus pais sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e aqueles que são patrões terrenais sabem cuidar dos seus empregados, imagina o Senhor da seara se ele não vai cuidar daqueles que o servem. Pedro foi pescar. Ele não tinha pegado nada, embora trabalhou a noite toda. Jesus manda ele lançar a rede. Só que, na verdade, manda lançar as redes, porque eles eram companheiros de pescaria. Pedro, Tiago, João, uma equipe. Só que Pedro foi sozinho. Não levou seus irmãos com ele. Quando ele puxa as redes com tantos peixes, diz o texto que eram tantos peixes que o barco começou a ir a pique. Mas duas coisas que eu queria observar aqui com vocês, chamar a atenção. Jesus não fala lança a tua rede no singular, mas fala as vossas redes. Existem versões, por exemplo, a Bíblia de John Nelson Darby, no inglês, mas você consegue traduzir se não conseguirmos ler o inglês. E ele ressalta esse pensamento, as vossas redes no plural. Só que Pedro foi sozinho. E quando ele começa a puxar a rede própria, o barco então começa a afundar ou ir a pique. A primeira observação é que são as vossas redes, e não uma rede apenas de um servo do Senhor. Esse é o treinamento para a pescaria coletiva, e não simplesmente a pescaria individual. Tem várias etapas de pescaria, e o Senhor está treinando Pedro e seus companheiros para o ministério também evangelístico. Interessante que depois que Pedro arrasca a rede cheia de peixe e começa a ir a pique, então ele grita chamando seus companheiros. Que coisa interessante, né? Na prosperidade da pescaria, o barco estava afundando. Muitos ministérios afundam na soberba, no orgulho, na vaidade, porque insistem em fazer uma obra individual sem considerar os seus companheiros. A maioria inicia sozinho, é um chamamento ao ministério, mas Deus vai forjando e chega uma hora que Ele leva os seus servos a trabalhar em equipe. Você vai encontrar esse princípio em toda a Bíblia. E Pedro, então, grita por socorro. Que pena que só aceitamos ajuda quando estamos afundando. Não deveria ser assim. Deveríamos ter companheiros, amigos e amigas, porque sozinho vamos mais rápido, mas somente juntos vamos poder ir mais longe. Então a primeira coisa é que são redes, e não apenas uma rede. A rede do ministério é uma rede coletiva, ainda que cada um daqueles que servem tem o seu chamamento particular e devem ser fiel à sua vocação. Segundo princípio que aprendemos nessa pescaria, ou nesse treinamento, é que quando diz que ia a pique o barco, o Dr. Shedd, tive o privilégio de conhecê-lo, um dos homens mais humildes e piedosos, sendo um erudito, ele mostra que essa palavra no grego, para pique, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Essa vez e a outra que está em 1 Timóteo 6,10, quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal e que muitos nessa cobiça estão a pique naufragando. Que coisa interessante, né? Porque eles eram sócios quando eles trabalhavam. E o contexto mostra esse individualismo de Pedro que precisava ser tratado. E depois que ele é socorrido, eles vão para a praia, largam tudo, o barco e as redes, e eles vão seguir o Senhor no ministério. Ou seja, se houver individualismo e se tiver motivações impuras, como tentar fazer negócio com a obra de Deus, vincular a obra de Deus com o interesse financeiro, como disse Pedro, farão negócio de vós, é um convite para Deus tirar as mãos de um servo dele e permitir as coisas ruírem. O Senhor está treinando Pedro.
E quantos problemas nós temos visto hoje de divisões, de individualismo, de isolamento, de ganância, de estrelismo. Mas se nós olharmos o treinamento de Jesus com seus discípulos, nós vamos poder aprender muitas coisas. Depois o Senhor faz um outro treinamento com Pedro, quando perguntaram a Jesus se ele não pagaria imposto, ele e os que estavam com ele. Ele manda Pedro ir fazer uma pesca outra vez, mas ele ia pescar um peixe só, e dentro daquele peixe ele ia ter uma moeda de ouro, ia pagar um imposto por Jesus e por ele. Agora você imagina um pescador que foi treinado com pesca coletiva, e eram empresários. Agora você chama ele para pescar um peixe só, é uma espécie de quebrantamento. E Pedro, para ser usado por Deus, ele teria que aprender a lidar tanto com multidões, como também cuidar de uma pessoa, ou investir numa pessoa só. Então temos vários tipos de pescaria que eram treinamentos para o ministério evangelístico. Agora, que pena que quando, digamos, alguém tem apenas o ministério que consegue expor a palavra, mas falta-lhe compaixão, diligência, dedicação e simplicidade para falar a palavra de Deus com uma pessoa só. Temos que ter muito cuidado com a vaidade. E aí nós temos alguns exemplos de Jesus. Ele sai de Jerusalém, ele vai para Samaria, coisa que um judeu não faria, se consideraria imundo. E não somente isso, ele foi até uma mulher, João capítulo 4. Ele gasta tempo falando com essa mulher. E não era simplesmente qualquer mulher. O contexto histórico mostra para nós que ela ia num horário aonde ninguém estava indo. Normalmente as mulheres iam pegar água de manhã cedo ou no final da tarde, porque o sol era muito forte. E nesse momento era mais fresco. Essa mulher está indo num momento que ninguém estava indo, porque ninguém queria ela por perto. Tanto que quando Jesus começa a falar com ela, ele diz: vai e chama teu marido. Eu falei: eu não tenho marido. Ela responde: disseste bem, já tiveste 5 e o que está com você agora não é seu marido. Então ela era tida como uma mulher não bem-vinda para estar em companhia de outras mulheres. Jesus gasta tempo com essa mulher. E depois que ele fala com essa mulher volta para Samaria. E vocês lembram o que essa mulher fez em Samaria? Vamos ler João capítulo 4 de maneira rápida. Apenas ressaltar os versículos 28 a 30. Sei lá, abre para mim. Põe um copinho de água, por favor. Faz parte do treinamento. Claro. João 4, 28 a 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. 30 e 31. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Que coisa surpreendente a evangelização. Jesus gasta tempo com uma mulher improvável. E agora essa mulher volta para a cidade. Não era um mestre, não era uma grande obreira, era uma mulher que era desprezada pela sociedade. Mas ela simplesmente fez uma coisa, ela testemunhou. E ao testemunhar, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Testemunhar. Esse é um treinamento preciosíssimo do Senhor, porque isso vai acontecer outras vezes. Nós não precisamos ser grandes obreiros ou grandes evangelistas, ou aqueles que não têm essa vocação, para simplesmente dar um testemunho.
Porque às vezes pensamos, eu não sou evangelista, como é que eu vou pregar o evangelho? Não, você não precisa ser um grande evangelista. Você só precisa amar o Senhor. Amar o Senhor, aquele que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ama as pessoas. Ele não quer que nenhum se perca. Seu coração está inflamado de amor. Um amor indescritível ao ponto de enviar o seu Filho. Agora, se amamos a Deus e se falamos que temos visão de Deus, visão mais elevada, visão de tanta coisa, o teste dessa realidade também será o amor com as pessoas que estão perdidas ou não conhecem o Evangelho. Vocês se lembram daquele dia que Jesus subiu ao Monte da Transfiguração e se transfigurou diante dos discípulos, e ali apareceram Moisés e Elias? Claro que Pedro queria ficar ali. Bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas e 3 grandes movimentos. Só que lá no pé do monte havia um pai agonizado com seu filho endemoniado. Ora os demônios lançam no fogo, ora na água, e ninguém conseguiu expulsar esse demônio. Jesus não permitiu que os discípulos ficassem só lá em cima, naquela visão contemplativa, meditando, contemplando, ainda que isso é importante. Mas ele desceu com os discípulos. A visão que temos no monte, a visão da vida mais profunda, as profundezas das Escrituras, da vida com Cristo, só é real se transformar o nosso coração egoísta, petrificado, cheio do amor do Senhor, da compaixão e da misericórdia. Jesus, quando viu aquele pai angustiado e viu que os seus discípulos não puderam expulsar, ele dá lições para eles sobre jejum e oração e expulsa o demônio. Que pena quando às vezes queremos ficar só no monte, contemplando a face do Senhor e as riquezas do seu ministério, das suas glórias, mas nos esquecemos que o tempo que nós estamos vivendo, como ele disse, que ainda é dia e devemos trabalhar enquanto é dia, porque virá um tempo que não poderemos trabalhar mais. Ou seja, que a visão de Cristo deve produzir em nós o espírito evangelístico. E sabermos transitar ao mesmo tempo que estamos como Maria aos pés do Senhor, ao mesmo tempo também devemos estar com o nosso maior evangelista, que é o nosso Senhor. Faz parte do treinamento. Quantas coisas Jesus ensinou nessa escola, chamando-os ao ministério evangelístico, por causa do testemunho dessa mulher. Oh, irmãos, às vezes o Senhor só espera de nós um pequeno testemunho. Pode ser para aquele dono da padaria, as professoras da escola, os parentes, os amigos dos seus filhos, os pais dos seus filhos, os jovens que cercam a nossa casa, o prédio onde nós moramos, que às vezes somos como agente secreto, que ninguém sabe que a gente é um cristão, ou a empresa. Eu me lembro que minha filha, quando teve muitas coleguinhas que não eram cristãs, chegavam lá em casa, claro, eu estava trabalhando em home office, e várias vezes preparamos hambúrguer, eu e Miriam, com as outras 2 filhas, servíamos um almoço, dava toda a atenção. E eram meninas que trilhavam uma vida bem difícil. Mas um dia uma delas falou assim, interessante, seus pais comem juntos ao redor da mesa, preparam um lanche para nós. Não era sempre que a gente fazia isso, mas estávamos orando pela filha e orando por salvação das amigas. E foi uma pregação sem palavra, porque depois disso elas começaram a testemunhar. Nossos pais não comem ao redor da mesa, alguns dos pais estavam divorciados, faltava amor na família, e elas começaram a compartilhar com a filha menor essa graça e esse amor que estavam encontrando em nosso lar, e começaram a frequentar o nosso lar. Às vezes o Senhor só espera isso de nós, que possamos testemunhar, mas sobretudo com a nossa vida,
que a nossa vida também seja uma mensagem, senão a nossa palavra não tem peso. O Rogério de Coroaci, que foi um companheiro meu lá no começo, quando o senhor me levou para lá em 91, ele me lembrou de algo aqui que eu não lembrava. Disse que um dia eu falei para ele: ô Rogério, vou levar você para um lugar. Era um discipulado. Falei, mas vamos ter que jejuar. E jejuamos. E eu levei ele para um prostíbulo, lá é chamado Zona. Coroaci tinha muito problema com isso. Os jovens estudavam, aqueles que se formavam, os homens saíam da cidade e a maioria das mulheres ficavam, jovens. Então é uma cidade muito envolvida com alcoolismo, prostituição e doença mental. É isso, Rogério? Muitos problemas. É um convite estranho chamar um jovem para ir visitar um lugar desse. Mas o Senhor me deu muita compaixão por jovens, mulheres. E a gente tem que lembrar dessas pessoas como se fossem nossos filhos, nossos... E ele estava lembrando que quando chegamos no lugar, uma mulher caiu endemoniada e se enrolava como não tivesse ossos, como uma serpente. Nós pregamos o Evangelho em vários lugares. E graças a Deus houve fruto. Mas às vezes é só o nosso testemunho que precisa ser dado. É só um ato de amor. É só um ato de entrega. Nosso coração está muito frio no tempo que nós estamos vivendo, não só porque conhecemos pouco o nosso Senhor, mas porque enfatizamos alguns aspectos do ministério do Senhor em detrimento de outros. E nós perdemos esse encargo, ou esse coração inflamado do Senhor, como não apenas o bom pastor, o mestre, o profeta, o apóstolo, mas também como o evangelista. Jesus foi até as mulheres prostitutas. Ele foi acusado de comer com publicanos e pecadores. Ele foi às pessoas improváveis. Ele amou os leprosos. Ele abraçou os leprosos. Ele abraçou os publicanos. Ele comeu com eles. Ele entrou na casa de muitas dessas pessoas. Quanto amor, quanta compaixão. Um homem cheio do Espírito Santo, o nosso modelo. Havia um poder sobrenatural do Espírito Santo sobre ele, que era maior do que a possibilidade do pecado contaminá-lo e arrastá-lo ao pecado. Pedro de Lima, que é um dos mais antigos entre nós, nessa comunhão que temos em muitos lugares, conheço a família dele há mais de 30 anos, sempre nos hospedou em sua casa. Seus filhos são como nossos filhos, né? E uma vez eu cheguei na sua casa, e era final de ano, estava com a Miriam, graças a Deus sempre com a Miriam, os últimos anos temos viajado juntos. Ele ficou meio desajeitado porque ia ter uma festa na casa do filho dele, e o filho dele não estava caminhando, um dos filhos. E agora, como é que vamos levar um servo de Deus para um lugar que tem uma festa, vai rolar um vinho, é final de ano, é virada de ano, ou Natal, já não lembro direito. Eu falei, não, imagina, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu quero ir como se estivesse indo para a casa de uma filha minha. E fui. Eu cheguei lá, estava tocando um heavy metal, Iron Maiden. Coisa bem levinha, né? Aí quando ele veio passando, eu falei, vem aqui, faz favor. Ele, poxa, me perdoe, você está aqui, está rolando. Eu falei, não, eu estou na sua casa, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é uma das músicas do Iron Maiden mais importantes, se não a maior de todas? Ele me olhou, ué, mas você conhece o Iron Maiden? Eu falei assim, é Alexandre o Grande. Nos últimos 10, 15 anos, eles não tocam mais essas músicas nos grandes concertos deles. Você sabe quem é o vocalista do Iron Maiden? Não, eu falei, Bruce Dickinson. Por que eu estou te falando isso? Porque ele é um grande historiador, é um erudito, além de ser o piloto que guia a aeronave. Você deveria ouvir Alexandre o Grande, porque ele veio no período dos Macabeus, entre 400 anos nesse espaço, entre Malaquias e João Batista, quando surgiu os grandes filósofos, e Alexandre o Grande foi aquele líder nessa transição da Grécia, depois vem Roma, e comecei a falar um pouquinho da história, mas cheguei à pavimentação das estradas
que Paulo no futuro usou para chegar o evangelho até a Europa. E ele arregalou o olho, falou, dá esse controle aqui. Aí eu botei Alexandre o Grande, a música, com legenda, e a história é maravilhosa. Não estou estimulando você por Tiago Almeida, não. Minha intenção era ganhar alma. No outro dia, ele foi para a conferência e está congregando até hoje. Estava ele, a esposa, pararam de caminhar por algum motivo. E tinha as crianças pequenas. Aí um obreiro me perguntou depois de uns dias, você entrou na casa de uma das pessoas, filho dos irmãos, estava rolando um rock pesado, eu ouvi falar, e você ainda tomou vinho? Ah, mas era um Cabernet Sauvignon, não era qualquer vinho. Não ia desprezar um Merlot. Perguntaram, você toma vinho? Você tem problema com vinho? Eu falei, eu tenho. Se for ruim, eu tenho. Mas se for um vinho bom, eu tomo com vocês. E esse irmão ficou meio escandalizado. Eu falei assim, mas por que você fez isso? Ele me perguntou. Eu falei, porque eu temo que a minha santidade leve mais as pessoas para o inferno do que aproximar o jovem e as pessoas de Deus. O Senhor que eu conheço se aproximou. E eu sou um ex-drogado, sou um ex-metalheiro e um ex-bocado de coisa ruim. Quantas vezes estamos cheios de religiosidade e não temos compaixão dos filhos, dos amigos dos filhos. Uma das coisas que o Senhor me marcou muito sobre evangelismo, eu também tinha acabado de crer, e eu tinha lido o livro de Atos, que o Senhor falou com Paulo. Eu estava tomando banho e orando. Senhor, então fala comigo também. Eu estava pegando fogo, vou colocar alguém no seu caminho para você pregar. Desse jeito, falou no meu coração. Irmãos, eu não conhecia a Bíblia, tá? Estava começando a minha jornada. Eu desliguei o chuveiro, ainda estava meio ensaboado, me enxuguei lá e saí correndo, botei a roupa e fui para a rua. Literalmente. E comecei a andar. Cada pessoa que eu via, eu perguntava, é esse? É esse? É esse? Sabe para onde eu estava indo? Para a casa de uma das minhas mães que está aqui, a irmã Clius, mãe do Jardim. Ontem aconteceu uma das melhores coisas aqui para mim, ela orou por mim. Foi como uma mãe, uma Margaret Barbie orar pelo Atmani, me senti assim. E eu estava indo para a casa dela. E todo mundo eu fui perguntando, cada pessoa, cada, e não senti o Senhor responder. E aí eu fiquei triste. Poxa, Senhor, já estou chegando na casa da irmã. O Espírito Santo falou para mim, volta, porque é a única pessoa que você não perguntou se era ela. E eu me lembrei, foi um mendigo que estava caído numa esquina. Eu realmente não perguntei ao Senhor se era ele, porque eu já estava desanimado. O homem estava caído, menos de 40 anos, sangrando, cheio de feridas. E eu parei na frente dele e falei, moço, eu só preciso saber onde é a rodoviária, que eu quero ir embora dessa cidade, eu não sou daqui. E eu expliquei onde era, mas eu falei, eu tenho uma palavra de Deus para você. E preguei o evangelho para ele. Ele chorava alto. E foi interessante que imediatamente apareceu um outro mendigo que vinha de uma outra esquina. Era um homem muito grande, 1,80 m ou 90 m, quase 2 metros, era muito grande. Sem camisa, muito forte. E as pessoas já não passavam mais na calçada onde nós estávamos, porque aquele que estava sentado começou a gritar, quebrantado. As pessoas passavam e não nos via, muito estranho isso. E esse segundo mendigo falou para o primeiro, olha, o que esse jovem está falando é verdade, mas o diabo não é tão ruim assim. Nós podemos ajudar você, tirar você dessa situação. Desse jeito. Como eu tinha lido um pouquinho, eu falei, sabia que era o diabo. Você me dá uma abraçada, quebra tudo, que eu era mais magro do que sou agora, né? Eu repreendi, irmão, e aquele demônio foi embora. Aquele que estava caído era um irmão que um dia ouviu alguém falar de alguns tipos de pecado que leva a pessoa a perder a salvação. E ele havia cometido um pecado, então ele fugiu, deixou a igreja, deixou a família, se lançou na sarjeta, na bebida e nunca mais saiu. Tinha 3 filhos, tinha trabalho. O Senhor libertou ele ali. Eu tirei todo o dinheiro do meu bolso e dei para ele. O início, tivemos várias experiências do Senhor nos guiar assim, só para testemunhar. Eu não conhecia a palavra. E depois fui lendo esses textos e vendo como que Jesus
trabalhou de forma tão simples, descomplicada, e estava treinando os seus discípulos, e essa deveria ser a normalidade da vida cristã. Nós às vezes deixamos de fazer coisas porque focamos os olhos nas coisas grandes e esquecemos que Deus chamou pessoas simples. Não são os grandes sábios, os grandes acadêmicos, os grandes nobres que são chamados, disse Paulo em Coríntios 1:26, mas Deus chamou as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que são. Claro que Ele chama todos, mas chamou muito de nós que somos fracos. Será que Deus se equivocou em nos chamar? Não. Ele quer se revelar forte usando vasos fracos. E você vai encontrar Jesus em todo o seu ministério, numa simplicidade, encharcada de amor, de compaixão, e indo atrás das pessoas perdidas. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Um outro exemplo, vocês se lembram do gadareno, endemoniado gadareno? Ele quebrava tudo, não podia mais ficar preso. Muitos demônios, legiões de demônios. Jesus largou uma grande cidade e chegou àquele lugar. E foi até aquele homem. Podemos ler o capítulo 8 de Lucas, versículos 38 e 39. Lucas 8, 38 e 39. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Ele queria seguir Jesus na equipe dele. Ele falou: não, volte para sua casa. Nem todos são chamados para esse ministério de ser enviado, mas você pode, no espírito evangelístico, voltar para sua casa e simplesmente contar, testemunhar o que Deus fez por você. Irmãos, todos nós podemos fazer isso. Todos nós que fomos alcançados por Cristo, podemos, estando inflamado com esse fogo, com essa graça, com esse amor do Senhor, podemos contagiar pessoas, simplesmente falando o que Ele fez por nós. Agora é interessante que o gadareno estava tão grato, tão cheio de Deus, que o Senhor fala: volta para sua casa. Mas diz assim: então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. Parece que até ele chegar em casa, é como se estivesse com a tocha na mão e foi tacando fogo por onde ele estivesse passando. Agora imagine se esse gadareno estivesse entre nós. Qual que é a nossa tendência? Irmão, fica quietinho, que vai pregar agora um irmão de fora. A nossa tendência é jogar água naquela tocha que o Senhor acendeu. Hoje nós estamos treinando irmãos jovens e aqueles que foram alcançados pelo Senhor a como ficarem quietinhos, assentados semana após semana, ouvindo boas mensagens. Mas quando você vê o ministério de Jesus, não foi assim. Ele estimulava as pessoas a testemunhar, enviava as pessoas. Claro, teve momentos que ele pregou como mestre, mas ele não era apenas um mestre. Ele ensinava, mas ele também treinava, capacitava e enviava. E levava os seus discípulos, enquanto ele realizava a obra, ele levava os seus discípulos com ele. São várias passagens que poderíamos citar, estratégias simples em como testemunhar do Senhor e pregar o Evangelho, que qualquer pessoa comum pode fazer isso. Vocês se lembram do cego de nascença em João capítulo 9? Jesus curou um cego e deu uma confusão em Jerusalém tremenda. Quando for interpelar o cego,
Vamos ler apenas o versículo 25 do capítulo 9. Vamos perguntar para o cego se Jesus é um pecador, quem é esse homem, o que aconteceu. Eles não criam, Jesus está quebrando uma regra da religião judaica, ele está curando pessoas no dia de sábado. E para a liderança dessa escola judaica, programas são mais importantes que pessoas. E eles não aceitavam que Jesus curasse, salvasse pessoas no dia de sábado. Ele respondeu, João 9:25, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Irmão, João está gastando quase um capítulo inteiro falando desse homem cego que está dando o seu testemunho. Uma coisa eu sei, quer dizer, não é uma grande pregação. Eu era cego e agora eu vejo. Pronto, esse é o testemunho dele. E arrumou uma confusão danada agora. Você tem dado testemunho? Quanto tempo faz que você não testemunha quantas coisas o Senhor fez por você? Você lembra quando o Senhor te encontrou a primeira vez? Ou quando você ouviu o Evangelho a primeira vez? Você também lembra de experiências que teve com Deus? Se não contarmos, se não testemunharmos, além de esquecermos, nós vamos morrendo espiritualmente. Precisamos vivificar o Espírito, dando testemunho daquilo que Deus fez, para que essa obra evangelística ela possa atingir outras pessoas. E nós vamos encontrar, poderíamos citar muitos exemplos nas Escrituras de Jesus operando coisas simples, claro que com o poder do Espírito Santo, e as pessoas testemunhando. E deveríamos restaurar isso entre nós. Raramente tenho encontrado pessoas nas praças. Antigamente era comum pegar os jovens, nós vamos para as praças, com violão, e cantar, e depois pregar o Evangelho. Hoje os jovens chamam uns aos outros para ver um vídeo, um filme que lançou, uma luta de MMA e tantas outras coisas. Sabe de futebol, sabe de tantas coisas. Talvez, para alguns que são religiosos, imagine, vocês vão para a praça pregar o Evangelho, é perigoso. Vocês vão orar, vai jejuar, não, tá. Mas nós estamos matando a geração mais nova, roubando deles esse estímulo de oração, jejum, testemunho, leitura, pregação do Evangelho. E tornando eles religiosos em apenas escutar mensagens e se envolver com as coisas terrenas desse mundo. Mas a Bíblia diz que com os jovens está a força. E para a pregação do Evangelho precisamos da energia dessa nova geração. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Voltando a João capítulo 4, vamos ler o 28 e 29. Depois que Jesus opera tudo isso com a mulher samaritana e depois com os samaritanos, diz assim: João capítulo 4, versículo 34 em diante. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 34. 35. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe deste já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Quantos pregaram a palavra antes, e especialmente João Batista? E Jesus como evangelista. Agora ele está falando: gente, vocês estão falando que falta ainda tantos meses para a colheita. Estão olhando para baixo.
levanta os olhos, os campos já estão brancos. Era a hora de colher os frutos daquela semente que foi semeada no passado. Muitos já pregaram o Evangelho. E precisamos não só de evangelistas que pregam o Evangelho, mas também daqueles que sabem colher o fruto desse evangelismo que já foi feito. Um segundo toque nas pessoas, uma visita, um encorajamento, às vezes um café, um almoço. Talvez não vai ser uma conferência. Antes de vir para cá, eu e minha filha, eu ia visitar uma senhora que estava fazendo um arranjo nas roupas nossas para podermos viajar, uma costureira. Aí a Jéssica, minha filha do meio, falou assim: pai, eu posso ir com o senhor? Eu acho que eu devo ir com o senhor. Eu falei: não, filha, deve ir, porque não é bom que eu vá sozinho. E ela foi. E nós já pregamos o Evangelho para essa senhora. E quando ela entregou e fizemos os arranjos, o acerto, eu falei: Neide, que é o nome dela, estamos sentindo falta de você, porque você creu e temos incluído você assim, assim. Falou: olha, eu não estou conseguindo ir. Problema de enfermidade, outras coisas. Eu falei: viu, mas se você quiser, nós podemos vir até você. Aí vem eu, Miriam, Jéssica, talvez te convido o Fabrício e a Rafa, que ela também já sabe quem são. Ela deu um sorriso enorme, e ela tem uma casa grande, um salão. Falou assim: se vocês podem vir, eu quero muito que vocês venham. Eu estava esperando vocês falar isso. Os campos estão brancos. Ela sabe que a gente ia viajar, agora quando eu voltar, já tem esse compromisso de ir lá. Está ela, tem um filho, enfim. Aí tem os vizinhos, e esperamos que o Senhor nos ajude ali a fazer a obra como Paulo falou a Timóteo, faz a obra de um evangelista. Antes de vir, visitei uma outra família, a mala estava aberta, o voo era 9h50, eu falei: acho que um café por volta de 4h30 e gastar 1 hora com eles eu consigo. Era uma família de descendentes alemãos que estão em Montemor, e alguém me indicou, e trocamos mensagem, e eu fiquei de quando voltar de Colômbia eu pudesse estar com eles. Eu falei: ainda é dia, vem a hora quando não poderemos trabalhar. Mandei mensagem, falei: olha, eu consigo gastar 1 hora com vocês, porque eu tenho que pegar um voo. Não é o suficiente. E eu levei um café da Colômbia. É que o Osiris me olhou aqui, exortando que ele está esperando. É sempre assim, eu viajo, ele espera o café. Gente, um café mudou, porque as pessoas se sentiram amadas. Você também, né, Osiris? E foi interessante que essa família, já é um senhor, né? Ele esteve em alguns lugares, não conseguiu caminhar, porque a música era tão alta. Eles já são senhores, têm hipersensibilidade auditiva, e tem outras coisas que nós, depois de algum tempo, começamos a ter, né, Osiris? E ele falou: e a gente estava orando para conhecer pessoas que valorizem pessoas. Nós temos 2 filhos, um de 20, outro de 22, e ali eu gastei um tempo com eles, oramos, e falaram que vão caminhar. 2 visitas, uma quase na hora do voo e outra um pouco antes. Os campos estão brancos, mas essa questão de fazer faça a obra de um evangelista, às vezes nós estamos preocupados com outras coisas e esquecemos que nós podemos pregar, ser mestres, podemos pastorear, mas sem negligenciar o espírito evangelístico, e orar para que seja sobre nós o poder de Deus, a autoridade de Deus, para pregarmos o evangelho, expulsar demônios, curar pessoas. Eu fiquei imaginando, mas isso é coisa minha, se fosse um filho meu, uma neta, uma mãe. Tem um livro de John Bunyan chamado Visões do Inferno, e ele narra algumas possibilidades baseadas em suas experiências, que ele esteve 12 anos preso e teve muita experiência com trevas, com batalha espiritual. Ele narra mais ou menos como é a vida de uma pessoa que vai para o inferno. É um livro assustador, perturbador, mas com o propósito de nos despertar
para encararmos essa realidade, como Jesus contou sobre o rico e o Lázaro. Alguém está lá em chamas, agoniando, e aquilo não é simplesmente uma parábola. Se fosse um parente nosso, imagine que daqui a 10 dias ele vai para o inferno, nunca mais vai sair de lá. É um juízo eterno, entre demônios e impunições, coisas terríveis que vão passar ali. O que você faria? Você jejuaria para o Senhor salvá-lo, antes que ele fosse? Você amaria, você gastaria tempo com ele? Você pregaria o Evangelho para ele? Eu acho que nós faríamos de tudo que pudéssemos fazer, não é verdade? As pessoas estão aí, irmãos. No mínimo deveríamos orar por 1, 2, 3, 4. Quantas pessoas amamos e desejamos que o Senhor salve essas pessoas? E orar todos os dias. E orar até que o Senhor salve essas vidas. E orar para que possamos ser pais e mães espirituais. O que ganha a alma sábio é. Muitas das vezes, a obra de Deus não prospera porque falta esse espírito evangelístico. Quando você lê a história da igreja, você vai encontrar grandes servos de Deus, um deles dizendo: Senhor, dai-me almas ou leva a minha alma. John Wesley incendiou a Inglaterra com a pregação do Evangelho e com a oração. George Whitefield e John Wesley eram homens que pregavam em praças públicas quando a igreja conservadora não lhes permitia pregar dentro dos seus templos. Irrompeu um grande avivamento no século XVIII. Mas nós temos o avivamento no país de Gales em 1904, 1905, até meados de 1906. Um jovem chamado Ivan Roberts começou a orar numa mina de carvão. Ele tinha apenas 25, 26 anos. O Senhor visitou aquele principado, ou aquele país pequeno. Ocorreu um grande avivamento que varreu aquele país. Os jornalistas escreviam e as notícias chegavam em outros países, da Europa e dos Estados Unidos. Pessoas, ao lerem os relatos, eram visitadas pelo Espírito Santo e criam no Evangelho. Então, o príncipe dos expositores da Bíblia naquela época, Kemp Morgan, visitou esse avivamento. E eu tenho esse testemunho. Fabrício nos ajudou com a tradução. E ele falou o seguinte: eu trocaria todo o conhecimento que eu tenho por esse poder que esses jovens, esses meninos têm que eu não tenho. Quando perguntaram se ele iria assumir a liderança daquele movimento grande que estava acontecendo lá, ele disse que não ousaria colocar as mãos nisso. E ele foi embora porque as pessoas esperassem que ele fosse o mestre daquele movimento. E ele entendeu que ele ia ser, digamos, a atenção, a centralidade daquele movimento. Era muito famoso. E normalmente as pessoas gostam de fixação, têm preferências ministeriais. Ele poderia ser um grande líder, uma grande estrela. Ele renunciou e foi embora. Oh, irmãos, o príncipe dos pregadores. Temos vários avivamentos que aconteceram. Temos o avivamento moraviano, que começou com o ministério de Conde Zinzendorf. Ele abriu a sua grande propriedade para receber irmãos sob perseguição. E eles começaram a orar. E dessa oração surgiu um avivamento. O avivamento moraviano. E eles tinham turnos de oração. E esse movimento durou 100 anos. E desse movimento, muitos missionários foram enviados. Mas começou com oração e obediência. Mas nós estamos numa geração que não oramos, ou oramos muito pouco, que quem sabe os índices que determinam se somos mais espirituais ou mais maduros é o conhecimento, são as conferências. A igreja está bem quando tem conferência, é quando vamos para a conferência. Nós estamos num tempo bem complicado, uma geração que esqueceu de orar, ou desaprendeu de orar, e uma geração que não prega o Evangelho.
Raramente se escuta hoje a palavra evangelismo, evangelista. Lucas disse que Filipe era o evangelista. Hoje raramente se encontra esse termo, esse conceito. Encontramos pessoas querendo ser mestres e não são mestres, nem são pastores, nem evangelistas, nem quase nada. E não conseguem dar um testemunho do amor do Senhor para as pessoas. Eu não vou fazer essa pergunta. Quantos têm folheto evangelístico em casa e quantas mulheres têm um folheto evangelístico dentro da sua bolsa? Você não precisa levantar a mão, mas depois você pensa. Isso é um sintoma de que estamos doentes. Porque um folheto pode salvar uma alma, ou muitas almas. É uma semente, é um testemunho que está ali. Mas nós estamos vivendo esse tempo que desaprendemos a fazer coisas simples porque nos concentramos em coisas grandes, mas tarefas grandes que anulam as pequenas iniciativas do Espírito Santo, e nós estamos atrofiados. Temos várias lições em todo o treinamento de Jesus com seus discípulos, de coisas de que no final eles foram inflamados pelo dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, mas eles estão fazendo o que Jesus treinou a eles para fazer. Jesus enviou 12 dos seus discípulos para pregar o Evangelho e falou para ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele também enviou 70 dos seus discípulos. Será que nos lembramos disso, irmãos? Que Jesus enviou 70? Vamos ler essa passagem para a gente chegar ao final do nosso tempo. Lucas capítulo 10, o envio dos 12 está em Mateus capítulo 10, ainda que aparece em outros textos, mas nós vamos ler a comissão dos 70 em Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20. Então os 70 voltaram, Jesus enviou, agora estão voltando, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submeteram a nós. Hoje muitos cristãos estão sem alegria e deprimidos. Mas se quisermos estar cheio de alegria, prega o Evangelho. Por quê? Porque quando nós pregamos, atraímos o Espírito Santo, e essa é a palavra da fé que pregamos. O Senhor vai nos encher, vai nos usar, a alegria do Senhor é a nossa força, nós podemos ser úteis ao Senhor. E eles falaram: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano nenhum. Ou seja, não tenham medo de demônios. Mas é claro, eu estou com esse encargo sobre esse tema porque na minha própria cidade nós temos orado para o Senhor salvar almas, trazer irmãos que têm ministério evangelístico e também nos inflamar para pregar o Evangelho. Somos uma cidade pequena, somos poucos irmãos, mas não estamos contentes com isso. Agora, faltaria-nos tempo para lidar com isso. Existe uma espécie de possessão, opressão coletiva na sociedade. Se a igreja não ora e não prega o Evangelho, não há salvação. Há uns 30 anos atrás eu estava lendo um documento, depois eu conheci esses irmãos que publicaram, de que alguns irmãos estavam na fronteira entre dois países e dava um folheto evangelístico a pessoa, a pessoa olhava de cara feia, jogava o braço e não queria. Ninguém pegava o folheto e ainda brigava com eles. Aí eles atravessaram a fronteira caminhando, era o limiar ali, e passaram a dar os folhetos para as mesmas pessoas que tinham rejeitado. E elas recebiam com alegria, agradeciam. Falaram: tem alguma coisa acontecendo. E eles foram buscar o Senhor. Eles descobriram que da fronteira para o seguinte país, havia muitos cristãos orando para o Senhor salvar almas. E no país onde eles viviam, especialmente ali próximo à fronteira,
os cristãos não oravam. Estava só envolvido com estudo bíblico e tal. As mesmas pessoas, você imagina isso? Ou seja, potestades malignas atuando em cidades e países, principados e potestades. E olha o que Jesus está dizendo: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós às vezes podemos estar também oprimidos, sem nenhum poder para pregar o Evangelho, enquanto nossos filhos estão debaixo de influência maligna. Às vezes pregamos o Evangelho, já vai aí 10, 20 anos, as pessoas não se salvam. Pedro liberou uma pregação, 13.000 almas foram salvas. Às vezes pregamos 13.000 mensagens, não salva uma pessoa. Pedro estava cheio do poder do Espírito Santo. Pedro estava debaixo de obediência. Pedro foi enviado. Mas eles entenderam essa comissão de que os sinais iam seguir quando eles obedecessem, de que tinham que cumprir essa grande missão de pregar o Evangelho. Se não voltarmos ao ministério evangelístico, nós estamos impedindo o poder de Deus, a obra do Espírito Santo, e estamos nos atrofiando. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos um grande desafio em nosso tempo. Precisamos reevangelizar o povo de Deus com o Evangelho do Reino. O Senhor deu à igreja homens dons, apóstolos, profetas, pastores e mestres. Tem os evangelistas também, né? Sua Bíblia tem? Interessante, né? E por que esse tema quase não é enfatizado? Porque vivemos como se não houvesse necessidade desse encargo. Então precisamos voltar ao ministério evangelístico. Precisamos voltar a contemplar o Senhor como o evangelista. E precisamos obedecer o ide do Senhor, a grande comissão. Precisamos fazer releitura das Escrituras. Todo mundo sabe aqui João 3,16, né? Todo mundo sabe? Isso. E o que aconteceu? Ele enviou, Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu único filho. Bom, grande texto. Vamos dizer que é um texto clássico, que todo mundo deve saber. Agora a gente poderia ler assim: Deus amou minha cidade de tal maneira, Deus amou o meu bairro de tal maneira, Deus amou a minha rua de tal maneira, o meu prédio de tal maneira, Deus amou a minha escola de tal maneira, a minha empresa onde eu trabalho, os meus parentes, de tal maneira que me enviou. Ele me enviou para pregar o Evangelho, para que aqueles que creem não se percam, mas sejam salvos. Às vezes eu lembro, Deus amou o mundo de tal maneira, mas o mundo é muito grande, né? 8 bilhões de habitantes em média, né? Então essa visão macra para a gente, nossa, não é para mim não. Agora vamos ver de maneira micro para nós, né? Deus amou a minha rua, meu bairro, o lugar onde eu trabalho, a faculdade, a escola, o lugar onde eu treino. Se você entender que Deus amou aquele lugar de tal maneira que Ele enviou você para lá, então você tem um negócio. Quem sabe na hora do troco você poderia dar um folheto evangelístico. Quem sabe você poderia ter um sonzinho baixinho, ambiente, que pudesse transmitir paz, músicas que falam do amor do Senhor. Não estou dizendo aqueles cânticos de guerra. Estou falando uma brisa suave. Eu conheço pessoas que foram salvas porque escutaram um louvor, nem que você coloque um jazz, nem que você coloque uma música, mas às vezes você entra num lugar, parece um cemitério. Não tem vida. E a maneira de recebermos a pessoa, irmãos, às vezes convidamos pessoas para visitar o nosso local de reunião. Como que recebemos essas pessoas? Como é o impacto? Eu às vezes falo para irmãos, viu, está vendo aquela pessoa lá? Está sem Bíblia. Ou está com a Bíblia, mas não consegue achar. Poxa, você poderia sentar lá do lado dela? Receba com um abraço, com um sorriso.
Às vezes as pessoas não querem voltar. Houve uma vez em Montemor, depois da ceia, a gente tem um momento de mutualidade, de compartilhar. Eu falei, irmãos, eu queria pedir que vocês orassem por mim, porque eu voltei a frequentar um bar. Os irmãos regalaram o olho, né? É bar mesmo? Eu falei, é bar mesmo. Eu vou uma vez por semana, mas nas últimas semanas eu estou indo 2 vezes por semana. Mas é bar mesmo? Eu falei, é bar mesmo, irmão. Orem por mim. Os irmãos regalaram o olho, porque eu sou associado ao IBAMA e no passado era mais envolvido com criação de pássaros silvestres, especialmente para preservação. E eu tinha um amigo desse movimento que ele tinha um bar. E eu comecei a visitar ele de manhã para tomar café com ele e preguei o evangelho. Ele creu. Só que ele abriu o bar, porque não queria que eu fosse embora, então deu hora de abrir o bar e falou, vamos lá para dentro? Eu falei, vamos. E começava a chegar os pingus. Vocês sabem o que é pingus? Todo mundo sabe? Os bêbados, né? E eu continuei. Aí eu passei a jogar sinuca com os pingus. Agora eu vou escandalizar vocês. Chamei o Rogério para ir na casa de prostituição, pregar o evangelho, e chamei o Fabrício para ir para o bar comigo. É um perigo andar comigo. Eu falei, Fabrício, vamos. O Fabrício toca violão, né? Estou querendo ir lá. Tem uma reunião lá dentro, lá. Vamos levar os irmãos para lá. Eu estava pregando o evangelho toda semana nesse lugar, no bar. Não, aí o que aconteceu? Não, ele queria abrir uma mercearia, né? Mas o que aconteceu? Eu fiz uma pergunta para os irmãos. Quando eu chego no bar, eu vejo uma alegria entre eles. E um fala assim, olha gente, lá em casa eu estou com problema com a esposa, que eu comprei uma coisa que não deveria, usei o dinheiro da família. O outro fala assim, eu também. Aí todo mundo ficava confessando os seus pecados, os seus problemas, ninguém julgava. E não tinha aquela hipocrisia, todo mundo miserável ali. E um ajudava o outro. Eu falei, nossa, eles estão melhor do que a gente lá. E eu perguntei para os meus amigos, falei, se aquelas pessoas que têm uma alegria, eles estão ali porque têm amizade, companheirismo, a gente às vezes interpreta muito mal as pessoas, mas eles têm alegria. Se eles passarem a caminhar conosco, eles vão encontrar alegria aqui ou tristeza? Ou será que o bar é mais alegre do que aqui? Porque a Escritura diz, o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré com óleo. Mas nós vamos ver, em todo o contexto, que é óleo de alegria. Não é óleo de apressão. Eu preguei isso numa localidade que eu visitei a primeira vez, sobre o Evangelho de alegria. E peguei todas as passagens que falam de alegria em relação ao Evangelho. Depois eu fiz um apelo para crente. E vieram quase todos, tá? Que estavam entrando em depressão, com angústia, por causa do legalismo. E eu vi uma mocinha de uns 18 anos, lá no canto da parede. Quando eu fiz o apelo, ela ficou olhando, o Senhor me mostrou que ela estava querendo se suicidar por causa da angústia que ela estava sofrendo. E eu orei por ela. E ela veio e botou a cabeça no meu ombro. Claro que eu lembro das minhas filhas, na hora, né? Eu orei por ela e falei para ela, falei assim, não, realmente eu estou pensando em me suicidar. Meu pai é o líder da igreja e eu não aguento mais. Havia uma opressão, um legalismo tão grande, religioso. Não que o irmão era, não que a luta era para defender pecado. Não, mas às vezes se enfatiza uma espiritualidade que castra a humanidade das pessoas. Vê demônio em tudo, vê tragédia em tudo, e é muito difícil os jovens caminharem num ambiente desse. Eu orei por ela, graças a Deus está viva e está congregando, está caminhando. Mas irmãos, às vezes eu encontro mais alegria nos barzinhos do que nas comunidades cristãs, porque nós somos muito religiosos e falta o enchimento do Espírito Santo, falta a graça abundante, que o Senhor usa de misericórdia de cada um de nós e nos leve a voltar ao ministério evangelístico, um coração cheio de compaixão, de misericórdia, para amarmos as pessoas a tal ponto de dar a vida por elas. Precisamos voltar à oração, ao jejum, à pregação do Evangelho. Eu espero que todos nós venhamos ter folhetos evangelísticos. E eu queria recomendar brevemente alguns livros. Por quê?
Eu olho as bibliotecas, só tem livros, hoje mais reformadores, puritanos, e os livros de vida cristã, vida da igreja, você tem lá 300, 500, 1000 livros nas prateleiras dos irmãos, às vezes mais, e eu olho um por um. Normalmente eu tenho essa tendência de ver livro, né? Raramente encontramos biografias, história de avivamento, história de homens de pregação do Evangelho. Isso mostra que o nosso cardápio, nós excluímos da nossa alimentação o ministério evangelístico. Não sei se alguém aqui conhece um livro muito antigo chamado Os Generais de Deus. Dá um sinalzinho para mim se alguém conhece. A Nana tá ratazana de biblioteca da minha casa, num bom sentido. Ler. Eu vi 2 mãos aqui, ou 3. Esse é um livro clássico. A Edições Vida Nova lançou uma série agora de biografias clássicas. É Vida Nova, né, Rogério? Fabrício, vocês estão lendo lá. Graças a Deus, na época, estimulei os irmãos a ler essas biografias e livros. E essa família de Fabrício, e inclusive Milena, passaram a gente lá. Então, e agora tem que estimular a contar o que está ganhando para outros, né? Então, existem várias biografias. Alguém já leu a história do apóstolo dos pés sangrentos? Ah, que bom. Tem crente entre nós, glória a Deus. A biografia de Moody, ou a história de Moody. Aí, ó, que coisa boa. Essa série de biografias das Edições Vida Nova porque você vai encontrar muitas pessoas, que inclusive simples, que Deus levantou, ungiu e enviou e usou muito esses homens e mulheres, e avivaram e pregaram o Evangelho, e surgiram muitas igrejas. Poderíamos fazer uma lista. O jovem gosta de desafio, né? Mas poderíamos criar uma dinâmica de relatar uma lista de histórias de biografias e de avivamentos. George Miller, para a gente compartilhar entre nós, e isso gerar essa motivação de oração e pregação do Evangelho. Deus nos abençoe, meus queridos. O meu coração é estimular, encorajar, ministrar fé, que o Senhor não mudou, porque eu sou fruto de obra de evangelização. Volte para as coisas simples. A irmã Clício, que eu já falei o nome dela várias vezes, quando eu criei, não era qualquer um ficar perto de mim não, viu? Eu era cabeludo, usava corrente, andava descalço, era endemoniado. Quando eu andava numa calçada, as pessoas passavam para outra. Ela me recebeu na casa dela, me abraçou. Depois eu fui descobrir por que ia para a casa dela e só acordava no outro dia, que ela colocava um pozinho na comida da gente, uns comprimidos lá, e é literal isso, porque a gente não era fácil. Quando saía à noite, se saía sexta, voltava na terça, na segunda, quando voltava. Então ela arrumou uma estratégia e a gente dormia lá o tempo inteiro, comia e voltava a dormir. Mas foi uma mãe para mim que orou, deu a sua vida. Isso é uma obra evangelística. Várias irmãs intercediam em Cabo Frio e o Senhor fez uma obra de avivamento pioneira. Muitos drogados foram visitados pelo Senhor em Cabo Frio, fruto da intercessão das irmãs. O irmão Wallace, que está aqui, que agora vive em São Pedro da Aldeia, foi um dos primeiros que depois que eu criei, passou a me ensinar as Escrituras. É um trabalho maravilhoso. A irmã Saninha, mãe do Rogério, orou com a Chiquita uns 25 anos para Deus levar alguém para a cidade lá de Coroaci. E o Senhor me levou para lá. Foi uma mãe também que abriu a casa. Gente, nós temos muitos serviços. Eu louvo a Deus pela pessoa que me deu a primeira Bíblia. E eu tenho falado nos últimos anos, você pode dar qualquer presente para a pessoa, camisa, dá o que você quiser, mas não falte Bíblia nem livro. Né? Não falte isso, porque isso vai transformar, são palavras eternas, né? Então tive experiência de várias pessoas que se envolveram com o ministério evangelístico, apoiaram a evangelização, outros não têm outros encargos, mas ofertaram financeiramente e têm tomado essa causa de cooperar com irmãos que o Senhor levantou para ministrar a palavra, pregar o Evangelho, e obras e encargos e serviços de evangelização. Então temos muito trabalho em nosso tempo para fazermos. Que o Senhor possa avivar a sua obra em nosso meio.
Vamos orar ao Senhor, vamos nos pôr de pé. Possamos ser como mulher samaritana, o gadareno e o cego que foi curado. Às vezes fala uma coisa pequena, mas é um testemunho do que o Senhor fez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem tido tanta compaixão de nós, dado saúde, recursos para estarmos aqui e continuarmos vivos. Isso é um grande milagre. Mas pedimos ao Senhor, aviva a tua obra entre nós. Ajuda-nos que nesse tempo possamos entender o chamamento do teu Espírito. Ó Deus, leva-nos ao equilíbrio em todas as coisas. Nós somos necessitados do Senhor. Ajuda-nos também a ver o Senhor como o evangelista e também nos alistarmos na escola do evangelista, Senhor. Enche-nos do teu Espírito, do poder do alto, nos dê compaixão, nos dê direção para podermos amar as pessoas e pregar o Evangelho. Ó Senhor, colocamos a nova geração, os jovens diante de Ti. Colocamos nossos filhos que tanto são atacados pelo inimigo. Nós repreendemos o inimigo, Senhor. E ministramos vida, ministramos milagres, ministramos a visitação do Espírito Santo. Aviva os nossos filhos. Desperta os nossos filhos. Desperta, Senhor, os mais jovens entre nós. Ó Deus, aviva a tua obra entre nós, para que todos sejamos como lanças, ó Deus, nas mãos do nosso Senhor. Que o Senhor possa nos enviar, ainda que sejam nas escolas, nas empresas, na rua, em todos os lugares onde estivermos. Ajuda-nos, ó Deus, sermos instrumento nas mãos do Senhor, no lugar onde o Senhor nos colocou. A começar pela nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue operando a sua vontade entre nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus.